Boa noite a todos os vereadores, assistentes aqui presentes, a todos que nos acompanham nas redes sociais, uma boa noite. Como presidente em exercício desta casa e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta essa 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Conforme vem acontecendo em todas as reuniões, convido o colega vereador Anderson Chagas Ribeiro para ocupar a cadeira de vice-presidente da mesa diretora nessa reunião ordinária. Para dar início aos trabalhos, primeiramente ouviremos a leitura da ata da sessão anterior pela secretária. Boa noite a todos. Aos 4 dias do mês de outubro de 2021, nessa cidade de Virgínia, no prédio próprio da Câmara Municipal, situado à rua Oscar Porto Filho, número 45, no bairro Sodré, realizou-se esta sessão ordinária, que foi presidida pelo vereador Luiz Alberto Ribeiro, presidente em exercício. Não foram registradas ausências. Às 8 horas, seu presidente em exercício declarou que, sob a proteção de Deus, estava aberta a 17ª reunião ordinária e logo após foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada. Ao adiante, teve início os trabalhos ao que o senhor presidente em exercício indicou o vereador Anderson Chagas Ribeiro para assumir a cadeira da vice-presidência nessa sessão ordinária, e prosseguiu com a leitura do primeiro expediente, a saber, de Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal, ofício número 511/2021, encaminhando as leis ordinárias números 636, 637 e 638 de 2021. Ofício número 179, respondendo às indicações número 23 e 24 de 2021, de autoria do vereador Luiz Alberto Ribeiro. Ofício número 180, informando que a administração cumprirá com os entendimentos mantidos com o presidente da Câmara, senhor Adriano Pereira Brito, no que tange ao repasse da devolução pelo Legislativo Municipal do valor de R$50 mil ao Poder Executivo, que o direcionará à Paz de Virgínia, que será feito o termo aditivo do valor firmado entre Executivo e Legislativo o mais breve possível. Ofício número 183, encaminhando ofício circular do nobre deputado Duarte Bechir para conhecimento dos nobres vereadores desta Casa com relação à aquisição do kit da Defesa Civil. Ofício número 184 de 2021, encaminhando ofício circular do nobre deputado Duarte Bechir para conhecimento dos nobres vereadores desta Casa, com referência à aquisição de verba de 50 mil veículos saúde. Ofício número 185/2021, encaminhando as leis ordinárias números 639, 640, 641 e 642 de 2021. Ofício número 186, encaminhando os decretos números 532, 533, 537, 538, 539 e 540 de 2021. Ainda no primeiro expediente, seu presidente em exercício informou que foi encaminhado um ofício ao prefeito, o qual de número 56/2021, solicitando informações acerca do projeto de lei de número 031/2021, para fins de tramitação da matéria pelo plenário. Informou também que, através do ofício, irá indagar o prefeito municipal sobre as ações tomadas pelo Poder Executivo visando ao cumprimento das leis aprovadas nos últimos meses pelo Legislativo, especialmente aquelas resultantes de iniciativa parlamentar, mais especificamente as de números 620, 624, 625 e 626 de 2021. Para maior entendimento, os dois ofícios foram lidos na íntegra.
Terminada a leitura da matéria do primeiro expediente, o vereador Luiz Alberto Ribeiro, depois de passar a cadeira da presidência ao vice-presidente, senhor Anderson Chagas Ribeiro, fez a apresentação do requerimento número 33/2021, de sua autoria, no qual requer à mesa diretora, com amparo no artigo 46A da Lei Orgânica do Município, inserido pela emenda à Lei Orgânica Municipal número 01 de 2021, que seja requisitado ao prefeito municipal, independente de aprovação do plenário, para que forneça a esta Câmara, no prazo legal de 15 dias corridos, as seguintes informações relativas à situação da rede de esgotos que atravessa a área situada entre as ruas Coronel José Braulio Brito, Joaquim Carvalho Pinto e João Gonçalves da Fonseca, nos fundos do terreno do asilo, e que segue a céu aberto na direção do Rio Caetê. Número 1. Informar se o município possui projeto para implementar a canalização do esgoto que termina no fundo das casas e continua a céu aberto até desaguar no Rio Caetê. Número 2. Em caso positivo, informar qual a previsão de prazo ou data para a realização desta obra. 3. Informar se a Prefeitura tem em vista alguma outra solução imediata, a fim de solucionar ou, pelo menos, minimizar o problema sanitário que afeta os diversos moradores daquela área. Mau cheiro, proliferação de animais nocivos e vetores de doenças. Descrever as obras e serviços a serem realizados. Após a apresentação, o autor das proposições fez as considerações necessárias sobre a matéria, assim como alguns vereadores. Depois da manifestação dos vereadores, a proposição foi despachada ao Executivo para as providências necessárias. Ao adiante, o presidente em exercício retomou os trabalhos e convidou o vereador Gastão Celso Brito Pereira para fazer a apresentação das indicações de sua autoria, a saber, indicação número 25/2021, na qual indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que solicite ao setor competente dessa administração para analisar a reclamação do procurador do espólio de Frederico Rigotti Nogueira, senhor Laércio Choas Rigotti, a saber, o procurador solicita a extinção total de débitos de taxa de água e esgoto inscritos na dívida ativa do município, no imóvel situado no endereço Rua Raul da Costa Pinto, número 247, Centro, Virgínia, conforme apontado no sistema tributário da Prefeitura, devido à inexistência de ligação de água e esgoto no local. Indicação número 26/2021, na qual indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal sobre a possibilidade de analisar a compra do terreno da Mata, situada no bairro Travessão do nosso município. Houve manifestação do autor a respeito das indicações apresentadas, assim como de alguns vereadores. Todos os discursos, pronunciamentos e discussões sobre as matérias apresentadas estão registradas na ata eletrônica disponível no site virginia.mg.leg.br, conforme determina a resolução número 1 de 2021, de 3 de maio de 2021. Em continuidade aos trabalhos, o senhor presidente em exercício convidou o vereador Gastão, secretário da mesa, para fazer a leitura do seguinte expediente enviado pelo Executivo, ofício número 178, no qual encaminha para apreciação o projeto de lei ordinária número 32/2021, que dispõe sobre a alteração da lei número 612/2020 e contém outras providências, cuja matéria foi despachada às comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento Tomado de Contas para análise e posterior emissão de parecer. E não havendo mais nada a ser tratado e não fazendo uso da palavra nenhum dos vereadores presentes, senhor presidente em exercício, o vereador Luiz Alberto Ribeiro, declarou encerrada esta sessão e convocou a próxima para o dia 18 de outubro, com o seguinte: primeiro expediente, leitura e aprovação da ata e de correspondência recebidos do Executivo e de diversos. Segundo expediente, apresentação de indicações, requerimentos e projetos.
Ordem do dia, discussão e votação dos projetos de lei números 031 e 032/2021. Levantou-se a sessão e, para constar, foi lavada esta ata, que depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente em exercício e secretário. Sala das sessões, em 4 de outubro de 2021. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados. Quem for contra, que se levante. A ata foi aprovada. Iniciaremos os trabalhos com a leitura do primeiro expediente. Leitura dos ofícios recebidos do Executivo, do CRAS e de ofícios enviados ao Executivo. Ofício 188/2021. Assunto: informações presta. Referente ao ofício 56/2021, de 1/10/2021. Serviço Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício em referência de autoria de Vossa Excelência, na qual solicita informações acerca do projeto de lei 31/2021, temos a informar o que segue. A medida do imóvel a ser adquirido pela Prefeitura Municipal é de 643,21 metros quadrados. Porém, o terreno em questão está em processo de desmembramento, que ocorre por conta dos vendedores, que, segundo os mesmos, já estão em fase de finalização. B. Imóvel está juridicamente desimpedido para a venda, pois já foi realizada a quitação da alienação fiduciária realizada entre a Caixa Econômica Federal e a senhora Yolanda Guedes. C. Conforme solicitado, segue o croquis em anexo. D. Esta administração não tem conhecimento de oferta do imóvel no site OLX pelo valor mencionado no ofício. Para que haja aquisição do imóvel pela administração pública, é necessário, além de autorização legislativa, o relatório de engenharia, a avaliação por uma comissão destinada para esse fim. Portanto, o valor de R$500 mil foi negociado entre a comissão e a proprietária do imóvel, conforme consta no projeto de lei em questão. E, sim, a aquisição do imóvel objeto da Lei 631/2021 já foi concretizada. F. Segue decretos números 551/2021, de 29/9/2021, que insere o orçamento vigência, a natureza de despesa que menciona e das outras providências. Portanto, o Poder Executivo já está preparado orçamentariamente e contabilmente para a aquisição do imóvel. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiro, Prefeito Municipal de Virgínia. Aqui está a documentação, né? A planta, que os vereadores já teve conhecimento. Gostaria de ler também um ofício aqui sobre a devolução. Vamos lá. Número 59/2021. Assunto: devolução de proposta orçamentária para retificação. Serviço Gabinete do Presidente. Senhor Prefeito, em 19 de agosto de 2021, enviamos-lhe o ofício 51/2021, alertando para a necessidade de observância de algumas determinações contidas na LDO para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2022. Entretanto, verificamos que o projeto do orçamento apresentado por Vossa Senhoria não atendeu o primeiro dos alertas apontados naquela ocasião e descumpriu o determinado
determinação contida no artigo 14 da Lei Municipal 630/2021, LDO. Tal artigo determina que a proposta orçamentária de 2022 deveria conter reserva de contingência no valor equivalente a, no mínimo, 1,3% da receita corrente líquida, prevista na proposta orçamentária, sendo que essa dotação destinada ao entendimento dos passivos contingentes e das emendas individuais dos vereadores ao projeto do orçamento, nos termos da emenda da Lei Orgânica número 2/2021 e dos parágrafos do artigo 166 da Constituição Federal. Com base na receita corrente líquida estimada no projeto apresentado, o mínimo de 1,3% seria de R$ 301.480,01. Porém, a proposta do Executivo destinou apenas R$ 266.669 para a reserva de contingência, o que representa um percentual de 1,15%, que é inferior ao mínimo exigido pela LDO e insuficiente para a cobertura das emendas parlamentares. Isto posto em se tratar de uma determinação legal, objetiva que foi descumprida na elaboração do orçamento, venho devolver a Vossa Excelência o projeto de lei de estima de receita e fixa as despesas do município de Virgínia para o exercício financeiro de 2022, a fim de que o Poder Executivo, como autor do projeto, realize, no prazo de 5 dias, a retificação necessária para compatibilizar o valor da dotação de reservas de contingência com o padrão exigido no artigo 14 da LDO, o que poderá ser feito mediante planejamento de valores e de outras dotações do Poder Executivo. No aguardo de suas breves providências, despeço-me com as minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Luiz Alberto Ribeiro, presidente em exercício. Então, esse é um ofício que o prefeito, infelizmente, no orçamento não viu algum requisito lá daquele projeto do Adriano que pôs, né? Então, está indo para ele corrigir. Aí, daqui 5 dias que se ele corrigir, a gente já põe em votação. Outro ofício que eu mandei para ele, para conhecimento dos vereadores, foi para a CEMIG sobre a contribuição da CIP, contribuição de iluminação pública. Tá? Vou ler o ofício aqui para vocês entenderem. Virgínia, 15 de outubro de 2021. Ofício número 60/2021. Assunto: solicita providência junto à CEMIG para adequação da cobrança da CIP, Serviço Gabinete do Presidente. Senhor Prefeito, após recebermos reclamações de um cidadão residente na zona rural do nosso município, detectamos que a CEMIG está cobrando indevidamente a CIP, contribuição para custeio de serviços de iluminação pública, nas faturas de energia elétrica dos consumidores da zona rural e possivelmente de outros imóveis que não são servidos pela rede de iluminação pública. Segundo a resposta fornecida expressamente pela CEMIG a um cidadão que a questionou, a empresa se baseia para tal cobrança na aplicação isolada do texto da Lei Municipal 111/2004, que deu nova redação ao artigo 5º da Lei 76/2003, que institui a CIP, para dispor que todos os consumidores estão sujeitos à contribuição independente do consumo mensal de quilowatts-hora. No entanto, esse dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o artigo 3º da Lei 76 de 2003, que faz um recorte de quais os consumidores de energia que são considerados contribuintes da CIP, dos seguintes termos. Artigo 3º. Contribuinte é o proprietário ou titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, da unidade imobiliária servida por iluminação pública, desde se conclui que apenas os imóveis situados em logradouros públicos, servidos por pontos de iluminação pública, é que são sujeitos à cobrança da CIP. Por consequente, os consumidores rurais, cujos imóveis não são atendidos por esse serviço,
não estão sujeitos ao pagamento da CIP. Deve-se entender que quando o artigo 5º usa a expressão todos os consumidores, está se referindo apenas àquele que se enquadra no conceito do artigo 3º, até porque a finalidade do artigo 5º não é de definir o rol de contribuintes, mas sim de uniformizar o valor da cobrança. Lembrando que se a sua redação atual, dada pela Lei 111 de 2004, veio substituir a redação original, que isentava os imóveis como consumo mensal de energia inferior a 30 kW. Dito isso, venho solicitar a Vossa Excelência que, como representante legal do município, encaminhe com urgência um ofício à CEMIG, determinando-lhe que faça cessar imediatamente a cobrança da CIP sobre as faturas de consumidores de energia de todas as zonas da zona rural do município, por não serem seus imóveis servidos pela iluminação pública, não se enquadrando na definição de contribuinte estabelecida pelo artigo 3º da Lei Municipal 76/2003. Como titular do tributo CIP, é o município que deve interpretar a lei local e repassar as instruções à cobrança à CEMIG, que é simplesmente um agente arrecadador, por força de convênio afirmado com a Prefeitura. Com isso, estaremos fazendo justiça para que aqueles cidadãos que possivelmente, ao longo de anos, estão sendo cobrados por um tributo que não é devido e de não ser beneficiado diretamente. No aguardo de suas informações, despeço-me com as minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Luiz Alberto Ribeiro, presidente em exercício. Então, gente, isso aqui é só para explicar um pouco mais para os vereadores que não chegaram a esse conhecimento, que essa CIP, essa contribuição de iluminação pública, né? Teve um cidadão que me procurou, que pediu para a CEMIG, no caso, retirar essa taxa de R$ 7,80 que hoje é cobrado, e a CEMIG alegou por duas leis que estão aqui, leis municipais. E eu, interpretando essas duas leis, também entendi que não é devido. Tá? Hoje, até às 2 horas, teve um representante da CEMIG aqui. Né? Sexta-feira, eu peguei e dei uma ligada para ele, e ele hoje já veio aqui, teve uma reunião. A gente passou para ele as demandas que estão acontecendo na cidade, questão desses picos de luz. Até ele falou que estão tentando melhorar. Parece que vai vir uma rede de Passa Quatro, que essa rede que a gente vem é de Itanhandu. Vai vir uma nova rede de Passa Quatro, né, que vai melhorar. E a previsão é 2022. Né? E eu comentei sobre essa questão da CIP aqui, porque na lei, na interpretação da lei, fala que só as pessoas, os contribuintes que têm iluminação pública. Né? A lei é clara aqui. Ela foi interpretada equivocadamente, no meu ponto de vista. Então, eu mandei esse ofício para o prefeito. Eu acredito que o prefeito não vai querer tirar, porque vai ser a receita dele, não vai ser bom para ele. Mas eu acho que cabe a gente fazer justiça. Eu acho que o rapaz da CEMIG também, eu passando para ele, explanando, ele entendeu o posicionamento meu, mas não quis questionar nada, porque isso aí já é a parte jurídica. Né? Eu acho que você, se não tem iluminação pública, né, você não deveria pagar. Né? Ele alegou aqui, no primeiro momento, que mesmo que a pessoa mora na zona rural, não tem iluminação, mas ela vem para a cidade, ela está usando a iluminação da cidade. Mas eu, sinceramente, eu acho que a gente tem que olhar na lei. Eu acho que a lei é bem clara aqui. Tá? Acho que o artigo que ele colocou aqui, depois vocês podem olhar as duas leis que eu tirei cópia aqui, o artigo que foi mudado foi o artigo que falava que antes era assim, de 0 a 30 kW, a pessoa não precisava pagar essa taxa, né, essa contribuição de R$ 7,80, de 0 a 30. De 30 para cima começaria a pagar. E uma lei que foi revogada, esse artigo, que falou que todos iriam pagar. Mas no caso, o artigo 3º da lei anterior, ele fala só os contribuintes, né? Deixa eu dar uma lida de novo aqui, ó. Olha lá, ó, é bem claro, ó, artigo 3º, contribuintes é o proprietário, né, o titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, beleza.
de unidade imobiliária servida por iluminação pública. Então, se a pessoa não é servida por iluminação pública, ela não tem que pagar, né? Então, a gente tem que corrigir isso, né? Vamos ver aqui que o prefeito vai falar sobre esse ofício. Acredito que ele não vai aceitar, mas aí cabe a gente fazer um projeto de lei aqui, até para definir certinho, para não ficar esse negócio, pode, não pode, a lei está meio confusa. Então, acho que cabe a gente, até conversando com o senhor Eliezer, que esteve aqui, representante da CEMIG, falou que existe um modelo de projeto já disso, né, para a gente não fazer um projeto aleatório, pegar um projeto que a própria CEMIG já dá um modelinho, né? Então, é isso. Então, vamos aguardar o prefeito isso aí, depois a gente discute sobre essa situação. E sobre os picos de energia, ele falou que até 2022, no caso, vai melhorar isso aí. Até bem na hora da reunião, 2 horas que a gente marcou aqui, na hora que foi começar, apagou a luz. Aí ele falou assim, foi bom ter apagado para você ver isso aí, né? Mas ele está falando que isso aí é decorrente das chuvas, né? Vento, essas coisas, que a CEMIG também, é claro, para ela não é vantajoso também, que ela deixa de arrecadar, e estão fazendo essas manutenções. E o consumo de energia também aumentou muito, né? Antigamente você tinha uma casa, a pessoa tinha uma televisão só, né? Então agora cada quarto tem uma televisão, geladeira, frigobar, tem tudo lá, né? Então aumentou. Então tem que aumentar mesmo esse investimento, né? Então, se alguém quiser comentar, a palavra, Gastão Celso. Senhor presidente, senhores vereadores, tem 2 saídas para o executivo nesse projeto aí. Ou faz um levantamento de quem tem, quem possui e quem não possui, ou manda sentar os braços de luz. Entendeu? Porque aí a cobrança é legal. Então, as 2 saídas que tem, ou fazer um levantamento minucioso para ver quem tem e quem não tem, porque é muito triste uma pessoa lá na roça que ela não tem a iluminação pública, ficar pagando, é muito pouco, igual o representante da CEMIG disse. O valor é muito baixo, é baixo no mês, mas em 2 meses é dobrado, em 3 meses é triplicado, né? E aí vai sucessivamente. Então, eu, pessoalmente, vou ter uma conversa com o executivo nessa hora para ver o que pode ser feito dentro desse impasse que existe. Caso contrário, incentivo a que coloque a iluminação pública, né? Porque aí já tem uma cobrança legal. Porque é duro você pagar uma coisa que você não usa. Discordei dele, como Vossa Excelência viu também, quando ele falou que vem para a cidade e usa a luz. Vamos entrar numa cidade escura? Vamos andar numa estrada escura? Numa rua escura? Não tem cabimento um negócio desse, né? E vou pagar por ela, se eu estou dando, vou pagar por ela como? Né? Se ilumina outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mais um ofício aqui, o ofício número 12/12 do 10 de 2021, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. A Vossa Excelência, senhor Luiz Alberto Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Virgínia, assunto: encaminha a relação dos candidatos aprovados na avaliação psicológica. Senhor presidente, o Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente do município de Virgínia vem respeitosamente enviar resultado da avaliação psicológica do processo suplementar de escolha para o Conselho Tutelar desse município. Sem mais para o momento, atenciosamente, Virgínia, 13 de outubro de 2021, Graucia Aparecida Dias, presidente da Comissão Eleitoral. Resultado da avaliação psicológica: a comissão organizadora, constituída na forma da Resolução 002/2021, para a escolha suplementar dos membros do Conselho Tutelar do município de Virgínia, Minas Gerais, publica a relação de candidatos aprovados na avaliação psicológica. Primeiro, Tiago de Paula Silva,
2 aqui, né? Chaene Virgínio Chouas Ribeiro. 3, Alessandra de Aparecida Soares. 4, Silmara de Oliveira. 5, Caroline Mari de Alcântara. 6, Yasmine Milena Porto Carneiro. 7, Ezequiel Pereira de Lima. 8, Ellen Priscilo Chouas da Silva. 9, Beatriz Lohana Pinto. 10, Cássio de Oliveira Soares. 11, Creia Maria Brito Machado. Os candidatos aprovados na avaliação psicológica ficam desde já convocados a comparecer na Rua Antônio da Costa Pinto, número 257, no dia 18/10/2021, às 17h30, para a reunião que autoriza a campanha eleitoral, na qual serão definidos a identificação do candidato e seu número de cédula de votação, e prestados esclarecimentos sobre as regras de campanha eleitoral em atendimento ao cronograma do edital 001/2021. Gráucia Aparecida Dias, presidente da comissão organizadora. Então, isso aqui é em relação ao Conselho Tutelar, né? Que agora o pessoal passou no psicológico e agora vai ser, no caso, a eleição, né? Passaremos agora ao segundo expediente. Convido o vereador Diego de Almeida Marins para fazer a leitura da indicação 27/2021, de autoria do vereador Olavo Ribeiro Mira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Indicação número 27/2021. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para analisar a possibilidade da tomada da seguinte providência: urgência na extensão da rede elétrica do cemitério municipal. Justificativa: é do conhecimento desta casa que tal indicação já foi feita em gestões anteriores, mas infelizmente a iluminação do cemitério municipal continua insatisfatória. Portanto, através desta, venho solicitar à administração pública, a pessoa do senhor prefeito, excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Costa Negreiro, que providencie a melhoria da extensão da rede elétrica do cemitério, tendo em vista que se aproxima o dia de finados, no mês de novembro, oportunidade que a população virginense visita com mais frequência seus entes queridos enterrados no local, e muitos gostam de fazê-lo no período noturno. Outro fator importante a ressaltar que, devido à pandemia do Covid-19, muitos enterros têm acontecido após as 18 horas, muitas vezes sob luz de velas, lanternas ou celulares. Tal indicação é uma solicitação desta Casa Legislativa, assim como de toda a população virginense. Sala das Sessões, em 18/10/2021. Olavo Mira, vereador. A Sua Excelência, o senhor Luiz Alberto Ribeiro, presidente em exercício da Câmara Municipal de Virgínia. A indicação está em discussão. Sobre essa indicação, até parabenizo o vereador Olavo. Foi várias vezes que o Maurício Varela, na gestão anterior, fez essa solicitação para o prefeito, mas nunca foi resolvido isso. Infelizmente, a iluminação do cemitério é precária mesmo, como foi falado na indicação. Muitos enterros, né, foram feitos no período noturno, né? Então acho que cabe sim o prefeito dar uma olhadinha mais com carinho nessa indicação, porque é a população que está pedindo, não é o vereador Maurício, não é o vereador Olavo que está fazendo essa solicitação agora, é a população que pede. Então, às vezes, a população pede para o vereador, e é uma das funções do vereador, é essa mesmo, né? É repassar a demanda que a sociedade está tendo para o prefeito. Então, gostaria, os vereadores que têm mais a proximidade com o prefeito,
tentar fazer um diálogo com ele para fazer uma melhorada naquele lá, né, que está precisando, está muito precária mesmo. Encaminhe a proposição ao Executivo para as providências que julgar necessário. Fim da matéria do segundo expediente, daremos início à ordem do dia. Anuncia a discussão do projeto de lei 31/2021. Convido o relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereador Joaquim Moreira Neto, para fazer a leitura do parecer, emitido em conjunto com as comissões de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, e de Educação e Saúde e Obras Públicas, no qual se manifesta pela aprovação tal como foi elaborado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, a secretária Cida, virginenses aqui presente, nosso amigo Henrique da produção, boa noite. Parecer emitido em conjunto pelas comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Educação, Saúde e Serviços Públicos. Assunto: Projeto de Lei Ordinária, número 31/2021, de 9 de setembro de 2021. Relatório. Trata-se do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel destinado ao Departamento Municipal de Educação e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Parecer. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Educação e Serviços Públicos e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após analisarem o projeto em epígrafe, constataram que apresenta-se de forma correta com observância da boa técnica legislativa. Conforme mensagem enviada pelo Executivo, o projeto visa autorizar o Poder Executivo a adquirir um imóvel urbano com edificação para ser utilizado pelo Departamento Municipal de Educação pelo valor de R$ 500 mil, situado à rua Monsenhor Dalísio Batista Dini, número 362, no centro de Virgínia. O prefeito informa em sua mensagem que a escolha do imóvel é motivada pela necessidade de um local amplo e bem localizado para que seja implantado um berçário para atender as crianças virginenses e suas famílias em tempo integral. Para justificar a compra do imóvel, com a dispensa de licitação, o Executivo aponta a necessidade de instalação e localização do órgão adquirente ou do equipamento público a ser nele instalado, e o preço compatível com a estimativa apresentada em laudo de avaliação pela Comissão de Avaliação de Bens do município e também com o parecer do engenheiro civil da Prefeitura, senhor Thales de Melo Ferreira. Tudo em conformidade com a lei de licitações. Conforme a orientação jurídica, a aquisição do imóvel pelo município sem licitação é legal, mediante a formalização pela Prefeitura de competente processo com dispensa de licitação, no qual deverá justificar detalhadamente sobre as razões da escolha desse imóvel, nos termos da Lei número 8.666/93, continuação do parecer sobre o projeto de lei número 031/2021. Conclusão. Por isto, as comissões analisadoras emitem o parecer em conjunto pela aprovação do projeto de lei número 031/2021, sem emendas, tendo em vista que o imóvel irá atender necessidades básicas do Departamento de Educação do município. É o parecer. Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2021. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Vanildo Gonçalves de Almeida, presidente da comissão. Lucas Vitor Delfino, membro. Joaquim Moreira Neto, relator indicado. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Joaquim Moreira Neto, presidente da comissão. Diego de Almeida Marins, membro.
Olavo Ribeiro Mira, relator. Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos. Devair Dimas Marins, presidente da comissão. Vanildo Gonçalves de Almeida, membro. Anderson Chagas Ribeiro, relator. O projeto e o parecer está em discussão. Com a palavra, Gastão Celso. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero deixar bem claro para essa casa o meu agradecimento e também os parabéns. Porque tudo que nós estamos fazendo hoje aqui é direcionado à educação. Amanhã depois, venha o bem ocorrer outra situação, não teremos culpa de nada. Mas ficaremos na história. Porque estão aprovando um imóvel de importância para o nosso município, que muitos desejavam estar no lugar para fazer isso. Eu agradeço às comissões, agradeço a vocês também, porque fica na história os bens que nós possibilitar o executivo a comprar, ou até mesmo essa casa, para o bem comum do povo virginense. Então, meus agradecimentos por esse projeto, meus agradecimentos pela votação, que foi unânime, e a Vossa Excelência, senhor presidente, que cumpriu com a palavra também de colocar hoje esse projeto em votação e está cumprindo o que falou. Parabéns a todos vocês. E principalmente ao executivo, que agora vai tomar um outro rumo lá, cuidar do que as nossas crianças precisam, que é a educação. Só sobre esse projeto, igual sempre eu digo aqui, não cabe, a gente não vai ficar segurando o projeto de prefeito, de jeito nenhum, a gente tem que ver a legalidade, né? Como esse projeto chegou em primeira mão aqui, eu analisei algumas coisas, para mim estava faltando alguma documentação, e através do requerimento eu pedi para o prefeito se adequar a toda a documentação certa. Eu acho que a função do vereador é essa também. Não é pegar todo o projeto que venha, que seja do prefeito ou de algum vereador, e fechar os olhos e meter a caneta e assinar. Eu acho que a gente tem que ver se é bom para a coletividade do município, né? Eu vi algumas coisas que precisava mais de informações para o projeto. Eu encaminhei o requerimento, ele já respondeu, né? Então, acho que não cabe a gente. Para que a gente vai ficar segurando o projeto que é bom para a cidade, né? Por causa de rincha política? Não, isso aí não existe mais. Por mim, não existe mais. A eleição acabou, acho que a gente tem que unir, mas eu acho que os vereadores têm que fiscalizar, sim. Tem que questionar qualquer projeto que venha, né? A gente está com um grande problema aí da ET, né? da rede esgoto que teve aí. Milhares de milhões de reais que foram investidos e está parado esse dinheiro, né? Não está funcionando o tratamento de esgoto na cidade. Então, eu coloco esse exemplo porque a gente manda para o prefeito falou que está em processo, né? Então, mas ele, como vereador da época, ele tinha que ter questionado. Ele tinha que estar questionado. Então, eu alerto nós vereadores agora desse mandato, porque todo projeto que vem tem que analisar e tem que fiscalizar e tem que olhar esses projetos. Não pode deixar só assinar e depois passou um mandato, 2 mandatos, reclamar, né? Eu acho que, nesse caso, foi falha dele, na época como vereador, como presidente, não ter observado isso. Ele foi, nesse caso, ele foi omisso. Não, mas pode ser falha do prefeito, como o Gastão Celso colocou aqui, mas eu acho que os vereadores, no caso, foram omissos, né, de não olhar. Então, cabe a gente mesmo. Esse projeto que veio da compra do imóvel, voltando a esse projeto, é um projeto bom para a cidade? É, sim, com certeza. A compra sempre é bom.
mas tinha alguns pontos que teria que ser esclarecido primeiro. Então, eu analisando isso, voltando, o prefeito mandou a documentação certa depois. Então, a gente não tem que segurar projeto bom para a cidade, não. Tem que ser votado mesmo, né? Então, eu vou colocar em votação agora. Acredito que vai ter a votação unânime, até pelo relatório que foi feito aqui pelas comissões, né? Tomara que seja bem utilizado isso aí, principalmente para a educação, igual o Gastão Celso colocou, né? Que é uma coisa que a gente tem que investir no município mesmo, é a questão da educação. Então, eu coloco o parecer, o projeto em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade. Então, se Deus quiser, né, essa compra vai ser concretizada, né, o projeto já está aprovado, que seja bom para o município. Com a palavra, Gastão Celso. E a função nossa também não é apenas fiscalizar o projeto, não. É fiscalizar a obra também. Entendeu? Nós vamos passar aqui, temos mais 3 anos, e esses 3 anos nós vamos ter que chegar perto da obra, ver o que está se passando por lá. Né? Não é somente o papel aqui, não. Mas, como é para a educação, eu acredito que muitos ainda virão nessa situação. Porque, Virgínia, há uns tempos atrás, eu falo, me desculpe até estar repetindo essas coisas, você fala lá atrás, porque lá atrás foi a origem de toda a história nossa, de todo o movimento nosso. E os grandes professores nós tivemos, grandes escola mesmo, de vida, de educação, né? A gente teve tudo isso. Então, a gente fala isso porque tudo que a gente faz aqui dentro dessa casa, ela fica marcado, aqui fica marcado, a sua vida fica aqui. A sua história fica aqui. Amanhã, quem foi fulano, quem foi ciclano, foi ele. O que eles fizeram? Eles fizeram isso aqui. Então, tem como diz o ditado, uma liga entre a política e o bem comum. Né? E que o que a gente pode fazer e tem que fazer, nós que somos representantes do povo, é defender o povo no que a gente puder. Né? E eu já falei, agradeci o presidente por colocar em votação e agradeço a vocês, porque nós passamos já com a política contrária, o município deixou de fazer muita coisa boa, muita compra boa, dentro dessa briga política que reflete hoje, até hoje. Né? Virgínia poderia ter uma escola enorme, do Estado. Virgínia poderia ter, onde é a prefeitura ali agora, que vai ser o prédio da prefeitura, ali foi ginásio. E não era do município. Passou a ser do município agora. Depois que tudo aconteceu, a desgraça aconteceu lá, passou a ser do município. Então, tudo que nós pudermos trazer de bom para a nossa terra, nós temos que brigar de unhas e dentes para isso. Por fim, passaremos à análise do projeto de lei 32/2021. Solicito ainda o vereador Joaquim Moreira Neto que faça a leitura do parecer que foi emitido pelas comissões de Constituição e de Finanças e pela sua aprovação na forma como foi elaborado. Parecer emitido em conjunto pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: Projeto de Lei Ordinária, número 032/2021, de 22 de setembro de 2021. Relatório: o projeto em foco dispõe sobre alteração da Lei número 612/2020 e contém outras providências, a qual é de autoria do Executivo Municipal. Parecer: no mérito, o projeto tem o objetivo
de modificar o texto da Lei Orçamentária de 2021, a fim de aumentar de 22% para 30% a margem que o orçamento concede ao Poder Executivo para promover diretamente, mediante decretos, o remanejamento de dotações orçamentárias na forma de créditos suplementares durante o exercício financeiro. No caso, o Legislativo, através da Lei nº 612/2020, autorizou o Executivo a promover diretamente a abertura de créditos suplementares até o limite de 22%, o valor total da despesa fixada para o exercício de 2021, que é de aproximadamente 28 milhões, que corresponde a um montante de R$ 6.176.380,10. Conforme o projeto em análise, o prefeito solicita que esse limite seja ampliado para 30%, o que significa promover a abertura de créditos suplementares até o valor de R$ 8.422.336,50. Segundo a mensagem encaminhada pelo Executivo, esse projeto tem o objetivo de proporcionar melhores condições de funcionamento da administração municipal, possibilitando a abertura de crédito suplementar para o pagamento da folha dos servidores municipais, bem como o pagamento do rateio de valores do Fundeb aos profissionais da educação, o que justifica sua aprovação por parte desta Casa Legislativa. Continuação do parecer sobre o projeto de lei número 032/2021. Conclusão. Posto isto, conclui-se que o projeto de lei em tela é legal, razão pela qual as comissões analisadoras emitem o parecer pela sua aprovação na forma que se apresenta. É o parecer. Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2021. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Vanildo Gonçalves de Almeida, presidente da comissão. Lucas Vitor Delfino, membro. Joaquim Moreira Neto, relator suplente. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Joaquim Moreira Neto, presidente da comissão. Diego de Almeida Marins, membro. Olavo Ribeiro Mira, relator. O projeto e parecer está em discussão. O projeto está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Tendo em vista a aprovação dos projetos acima mencionados, os encaminho ao Executivo para fins de sanção e publicação. Nada mais havendo a que tratar, eu deixo a palavra aberta para o vereador que quiser se pronunciar. Eu só gostaria de estar informando a todos os vereadores aqui que eu marquei uma reunião com o promotor, tá? Na verdade, a intenção minha era chamar todos os vereadores para conversar com o promotor sobre a situação que está acontecendo aqui no município, a questão das contratações que o Executivo está fazendo, que, no meu ver, são ilegais, tá? E sobre nesse ponto já caindo a parte do concurso, do que ele não está chamando o concurso. Infelizmente, por causa da pandemia, devido a essa pandemia, o promotor não autorizou muitas pessoas lá. Então, ele pediu só para eu ir lá e o assessor jurídico, o Dr. Dailton, estaria indo comigo. Tá? Sinceramente, eu queria que vocês fossem também, para ver da boca do promotor o que está acontecendo, porque esse concurso já virou até piada, já está passando de 5 anos a se arrastando. A única coisa que está impedindo chamar esse concurso é um decreto do Executivo, então não tem nada na Justiça, não tem nada ainda. Então, vamos aguardar quarta-feira às 2 horas, eu estarei com o promotor, vou mandar para ele tudo o que está acontecendo, análise do TSE,
que validou o concurso, né, que deu a multa, no caso, para o ex-prefeito, mas nunca anulou o concurso, né? Então, acho que isso aí já está virando piada já. Eu acho que, sinceramente, eu acho que o prefeito está pagando o que ele está fazendo, que ele prometeu na campanha. Porque chama uma pessoa 6 meses, depois tira outro, tira outro, tira outro. E a pessoa que fez o concurso, que estudou, que é capacitado, que passou no concurso, se esforçou, está lá 5 anos sem ser chamado. Então, acho que isso aí é uma injustiça com o pessoal que fez o concurso. Vamos aguardar a quarta-feira, eu estou indo lá. Até depois dessa quarta-feira, eu vou chamar o doutor Adailton para sentar, fazer uma reunião com a gente aqui, para explicar tudo que o promotor falou, e a gente tem que tomar uma providência. Tá? Seja um pedido lá, ou fazer um pedido aqui pela Câmara, né? Porque acho que isso aí já passou dos limites, já há 5 anos aí, e nada desse concurso, né? Você vai se arrastando aí. Não, o promotor não ia se manifestar, né? Então, o Gastão Celso está colocando aqui, acredito eu, que seria os mandatos de segurança, que é a turma que alguns funcionários entraram, alguns que fizeram concurso entraram essa demanda na justiça. Isso aí não tem nada julgado ainda, infelizmente. Está na mão do juiz. O juiz aqui também está sobrecarregado. Infelizmente, até o promotor aqui, porque na comarca de Tenhandu não tem juiz, não tem promotor. É o juiz de São Lourenço que faz em Tenhandu. É o promotor de Passa Quatro que está fazendo em Tenhandu. Então, infelizmente, o Poder Judiciário nosso está bem devagar, infelizmente, né? Mas vamos, igual eu falei, vamos esperar quarta-feira essa conversa que vai ter entre eu, o doutor Adailton e o promotor, para ele dar um caminho para a gente. Eu acho que tem que ser solucionado isso, né? O prefeito bate o pé falando que não vai chamar, mas vamos ver aqui o que ele vai fazer lá. Com a palavra, Gastão Celso. Tem a parte jurídica que ele acha que está certo, e a Câmara tem a parte jurídica que acha que está certo. Então, fica nessa balança. Quem tem que decidir isso? Se for, entraram com liminar, rapaz, que até hoje não foi vista, não teve resultado, eu nunca vi uma liminar passar 5 anos. Ué, então não é liminar, ué. Então é processo. Você entra pedindo para o promotor em liminar, leva 5 anos, agora você imagina bem. Se ele não está dando, dentro do processo, a liminar, o que ele vai pensar, o que ele vai falar a respeito do processo, então, do pedido nosso? Nada. A única coisa que ele vai falar é assim, ó, você tem que entrar com uma ação contra o executivo para ver se resolve isso. Porque, na verdade, eu já entrei várias vezes com liminar. Liminar, ela tem 72 horas, no mais tardar, 1 mês para ser julgado. Agora, passar 5 anos e não julgar uma liminar, pelo amor de Deus. Infelizmente, isso é o Poder Judiciário nosso, né? Infelizmente, no Brasil, o Poder Judiciário está muito devagar mesmo. São muitas demandas, não sei, investimentos. Até essa comarca de Tenhandu, uns tempos atrás, eu ia falar que até ia fechar, até no caso. Ia passar para tudo para Itamonte. Aí ia bagunçar mais ainda. Aqui ia passar para São Lourenço, está falando aqui, ó. Então, acho que a gente tem que tomar uma providência. Eu acho que nós estamos aqui para fiscalizar e olhar também a lei certinho. No começo, quando aconteceu isso, Gastão, no mandato anterior, quando o Edson, que fez, o ex-prefeito foi o Edson, que fez esse concurso, tudo certinho. Chegou aí ele errou algumas coisas lá. Aí, o que aconteceu? O prefeito, o Cadu, no atual agora, não quis dar posse para o pessoal. Por quê? Porque ele queria um respaldo sobre esse concurso. Está certo ele, com certeza. Mas tem esse respaldo do TSE falando que não anularia o concurso, não é questão de anulação. Só o prefeito Edson recebeu uma multa e era nem determinação, era o TSE
ele falou que poderia se chamar, mas ele está enrolando, ele está querendo que a justiça mesmo obrigue ele a fazer. Hoje, igual eu falei, a única coisa que está segurando esse concurso é um decreto que o prefeito fez. Só isso. Se ele quiser, na mesma hora, ele chama lá, ele pode chamar lá, e ele vai ter respaldo do TSE, que tem súmula do TSE falando que o processo do concurso foi certo. Então, ele tem respaldo. O TSE tem a determinação dele. Não, o promotor não. O promotor ele vai só receber a denúncia, no caso, encaminhar para o juiz. Não, o juiz que determina sim ou não. Mas isso leva tempo. Infelizmente, quando a gente está falando, o Poder Judiciário está... Né? Então, cabe, acho que a gente fazer a parte nossa aqui. Teria como fazer alguma coisa? Tem sim. O que vamos ter que fazer? Vamos ter que ver o promotor que ele vai falar para mim lá, né, qual que é o caminho mais correto, mas forçar o prefeito a chamar também. A gente tem mecanismo para isso. Tem que passar na mão do juiz. Então, o que ele tem que fazer? Tem que encaminhar para o juiz uma ação, entrar com uma ação para o juiz dar o veredito para o prefeito. Vamos aguardar quarta-feira agora, essa reunião que eu tiver com o promotor, para ele passar o caminho para a gente. Falar assim, não, vocês devem fazer isso, ou você tem que procurar esse mecanismo, que é entrar com um pedido de denúncia aqui. Né? Então, vamos aguardar. Eu lamento de não poder levar vocês, até juro mesmo, era para todos irem. Me dá sarna, porque Ministério Público. E assim, gente, assim que eu voltar dessa reunião, que vai ser na quarta-feira, às 14h, eu entro em contato com vocês através do grupo lá, encaminho, converso com o Dr. Dailton para ele vir, para ele explicar, para ele ser, ele como um advogado, acho que ele expressa mais, né, tem mais conhecimento que a gente, então para explicar para todos os vereadores o caminho que a gente tem que fazer. Só não acho que não é justo ficar do jeito que está, né? Fim das manifestações, eu declaro encerrada essa 18ª reunião ordinária do ano legislativo de 2021 e convoco a próxima para o dia 1º de novembro. Boa noite a todos. Música